onde a gente trabalhar, repetir aulas de matemática, aulas de física, assim por diante, certo? O projeto CIMAF, ele teve origem em 2016, e eu vinha trabalhando presencial com os alunos. Mas, com essa pandemia, a gente houve a necessidade de trabalhar virtualmente esse projeto CIMAF. E aí, conversando com a coordenação, tá certo? A gente elaborou no ano passado uma página do CIMAF, tá bom? Página virtual, e transformamos o projeto, que era presencial, para um projeto virtual. Esse ano, a coordenação organizou um dia exclusivo para a aula do CIMAF, que vai ser todas as quartas-feiras, das 3 às 4 com os terceiros anos, e das 4 às 5 com o segundo ano, que são público-alvo. Bom, muita gente diz, é aula demais, tudo bem, mas é uma maneira de vocês se qualificarem, se prepararem. Por quê? No projeto CIMAF você vai ver alguns conteúdos que muitas vezes vocês não conseguem acompanhar na sala de aula. O Enem, por exemplo, que é o foco das nossas aulas, ele tem uma vasta necessidade de conteúdo que o aluno precisa saber, tá certo? Então, eu elenquei alguns conteúdos, só para vocês terem uma ideia, que é muito cobrado no Enem. Porcentagem, muito cobrado. Tanto nas aulas, nas provas de matemática, como nas provas de física, como na de química, biologia, você vê porcentagem. Porcentagem está presente. Escalas, né? Também muito cobrado. Potenciação, muito cobrado. Proporções, regra de 3 simples e compostos, também muito cobrado. Todos estão me ouvindo, não é assim? Tranquilo? Muito bem. Aí, funções do primeiro grau, segundo grau, função exponencial, função logarítmica, quer dizer, também muito cobrado. Progressões de aritmética e geométrica, cobrado também lá no Enem. Matemática financeira, análise combinatória, arranjo, permutação, combinação, probabilidade, trigonometria. E aí, pessoal, é só mais conteúdo do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio, para vocês terem uma ideia. São muitos conteúdos. Então, é importante nesse CIMAF, porque a gente fica revisando esses conteúdos com vocês, direcionando para o Enem, ao mesmo tempo tirando algumas dúvidas que, porventura, está aparecendo. Aí, no terceiro ano, você vai ver o quê? Geometria analítica, né? Você vai ver geometria espacial também. Eu acho que o professor trabalha com vocês, tá certo? E para completar, e ainda tem mais outros conteúdos que não vou citar aqui, porque são os que eu mais lembrei agora, tá bom? E nessa sequência, essa semana eu tirei para trabalhar com porcentagem e escalas. 2 conteúdos para a gente trabalhar, revisando questões dos Enems. Ou seja, é uma forma de você aprender vendo questões que já foram passadas, na forma como foi contextualizado, tá bom? E olha, vejamos. A primeira questão é aqui. Vocês Enem 2013, tá bom? Um contribuinte que vende mais de 20 mil ações em bolsas de valores, em um mês, deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende 34 mil, né, vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar um imposto de renda à Receita Federal o valor de... Primeira coisa, ele tem um teto para ser cobrado imposto de renda.
Qual é o teto? 20 mil. A partir de 20 mil, tem que se pagar o imposto de renda. Tá certo? Então, a pessoa que vendeu, né, no caso, que mexeu com dinheiro acima de 20 mil, vai ter que pagar imposto de renda. Então, se a pessoa comprou um lote por 26, já está acima de 20, e vendeu por 34, essa pessoa vai ter que pagar imposto de renda em cima do lucro. Olha, quanto seria o lucro? O lucro é, se ele comprou por 26 e vendeu por 34, então o lucro é 8 mil reais. Bom, se o lucro é 8 mil, ele vai ter que pagar 15% de 8 mil. Correto? Então, ele vai ter que pagar 15% de 8 mil. Bom, fazendo os cálculos, isso vai dar 15. Tem várias maneiras de você fazer essa porcentagem. Né? Você pode fazer pegando 15 dividido por 100, 15% dividido por 100 vai dar 0,15 e multiplicar direto por 8 mil, tá certo? Ou então você pode fazer 15 vezes 8 mil e dividir por 100, é uma porcentagem. Também vai dar a resposta. Então, no caso, professor, mas eu gosto de usar a regra de 3. Também pode, certo? 8 mil corresponde a 100%, 15% corresponde a quanto? A X. Mas uma regra de 3 também dá 100. Eu prefiro fazer assim, ó. Solução, venda, 34 mil. Custo, 26 mil. Então, o lucro é a venda menos o custo. Então, 34 tirando 26, deu 8 mil. É o lucro. Então, o imposto a ser pago é em cima do lucro. No caso, 15% de 8 mil. Então, eu faço 15 vezes 8 mil e divido por 100. Que isso vai dar quanto? 1.200. Resposta da letra B da questão. Tá certo? Fácil? Pessoal? Muito bem. Todos entendidos? A questão deu para entender? Muito bem. Vamos para a próxima. Ok, ouvindo a voz aí, né? Então, vamos à próxima questão. Olha, vocês estão observando que, geralmente, as questões do Enem, ela tem um enunciado grande, né? Para que o aluno leia e consiga interpretar. Enem 2010. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional, em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Aí vem a pergunta que muita gente se confunde aí, ó. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de, certo? Porcentagem. Então, ó, primeira coisa, você não sabe a quantidade de pessoas, né? Você sabe a porcentagem, que 40% foram totalmente curados, inicialmente. Então, eu aconselho, nesse tipo de questão, você atribuir uma quantidade X para as pessoas. Eu aconselho atribuir 100 pessoas. Então, imagine que temos 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 40% foram curadas, logo de imediato. Então, 40% de 100 é 40. Então, 40 pessoas ficaram totalmente curadas. Bom, mas tem 60 pessoas que estão doentes, que precisam de tratamento inovador.
Aí ele dividiu em 2 grupos iguais. Ora, se era de 100, tirei 40, ficou 60. Então, dividindo em 2 grupos iguais, cada grupo tinha 30 pessoas. Então, primeiro, 30 pessoas submeteram ao tratamento inovador, 30% de 30, 35% de 30 pessoas, certo? E o segundo, 45% de 30 pessoas. Ou seja, quando a gente somar as porcentagens desses 35%, desses 45%, a soma dessas porcentagens, a gente vai ter, em relação ao grupo inicial, a porcentagem que a gente está procurando, a relação dos pacientes submetidos inicialmente com, em relação ao tratamento inovador. Ó, vejamos, como foi feito. A maneira que eu fiz. Seja um grupo de 100 pessoas, ou seja, eu disse que inicialmente tinha 100 pessoas. Atribuí esse valor. Então, 40% de 100, né? Então, corresponde a 40 pessoas que ficaram totalmente curadas. Então, sobraram 60 pessoas, ou seja, o restante do grupo, 60% de 100, que corresponde a 60 pessoas, foram distribuídas em 2 grupos iguais. Um com 30 e o outro com 30. Tá certo? Então, calcular 35% de 30 corresponde a 35 vezes 30 dividido para 100, que dá 10,5. Calcular 45% de 30, pega 45 vezes 30 dividido por 100, que vai dar 13,5. Ora, na hora que eu somar 10,5 com 13,5, eu vou ter que 24 pessoas tiveram cura nesse tratamento inovador. Ora, se foram 24 pessoas, do meu grupo inicial, que era 100, isso corresponde a 24%. Portanto, a resposta é letra B, 24%. Viu que não era difícil, mas ela já teve um grau de dificuldade de interpretação um pouco maior. Essa é a questão. Cissa Cleane não entendeu. A gente repete. Vamos lá. Cleane, o que não entendeu aí, Cleane? Pode me perguntar. Cleane, eu achei essa forma a mais fácil de todas. Tem outras formas, mas eu não gostaria de trabalhar aqui, porque a gente vai trabalhar com porcentagem, chamar total X, aí vai complicar muito mais, porque vamos trabalhar com letras, tá certo? Mas vamos repetir a questão, que eu acho que entendendo a pergunta, fica mais fácil. Vejamos, um grupo de pacientes. Então, com a hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional. Não diz o total desse grupo de pacientes. Eu chamei esse grupo, disse que tem quantas pessoas? 100 pessoas. Por que 100 pessoas? Para trabalhar com porcentagem é mais fácil. 30% de 100 é 30, 40% de 100 é 40, 50% de 100 é 50, e assim vai. Tá certo? Aí, veja lá. 40% desse grupo foram totalmente curados. Então, inicialmente tinha 40% foram curados. Então, 40% de 100 vai ser 40 pessoas. Então, 40 pessoas já foi totalmente curado. Veja lá. Os pacientes que não obtiveram cura. Olha, se eu tinha 100, tirei 40, ficou quanto? 60. Foram os pacientes que não tiveram cura. Foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade. Ora, se era 60 pessoas, distribuir em 2 grupos, então eu tenho que distribuir em 2 grupos de 30, porque 60 dividido por 2 dá 30. Então vai ser um grupo de 30 e um outro de 30. Bom,
2 grupos de 30 de mesma conta e submetido a 2 tratamentos inovadores. Então, essas 60 pessoas foram distribuídas em grupo de 30 e foram submetidos a um tratamento inovador. Está dizendo aí. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. Então, 35% de 30, que vai dar 10,5. Por quê? 35 vezes 30 dividido para 100. Dá 10,5. Bom, aí depois, 45% de 30. 45 vezes 30 dividido para 100, que vai dar 13,5. Bom, em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionam cura de, ora, na hora que eu somar 10,5 com 13,5, vai dar 24. Se o total inicial era 100 pessoas, 24 pessoas vai corresponder a 24%. Por isso é a letra B a resposta da questão. Tá certo? Todos entenderam agora? Muito bem. Valeu, Maria. Valeu, Cleão. Outra questão aí, Enem, também, esse Enem 2015. Veja lá, eu tenho um ano de 2010, 2013, 2015, tá certo? Botei as questões bem sortidas, né? Bem diversificada com relação ao Enem. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas, ou seja, não passe de 5 gramas. Né? Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Ó, primeira coisa importante que você tem que destacar aí na pergunta, né, na questão, é que o sal, a gente não pode exceder, ou seja, não pode consumir mais do que 5 gramas diárias de sal. Tá certo? É isso que está dizendo. E segundo, que o sal contém 40% de sódio, certo? E 60% de cloro. Veja lá, 40% de sódio e 60% de cloro. Então, qual a quantidade máxima de sódio? Olha lá, você está pedindo sódio. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha, recomendado pela OMS, que uma pessoa possa ingerir por dia? E aí, crianças? Alguém tem ideia de como responder essa questão? Está pedindo só sódio. Mais alguém? Se habilita? Primeiro, pessoal, ó, vamos definir aqui, vamos procurar entender. Por que 40%? A própria questão já está dizendo. Tá certo? Como é a questão do sódio. No sal de cozinha possui 40% de sódio e 60% de cloro. Vejamos, pessoal, ó. Primeira coisa, você tem que observar, tá certo? Primeira coisa que você tem que observar. 5 gramas, né? Ó, 5 gramas por dia. E as respostas estão todas em miligrama. Tá certo? Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, 5 gramas de sal equivale a 5.000 miligramas. Ou seja,
a pessoa só pode consumir no máximo 5.000 miligramas de sal, correto? Por dia. Pronto. Aí o que é que você tem que fazer agora? Calcular 40% desse sal que é consumido diário. Ou seja, 40% de 5.000 miligramas. Que Maria Luana da Silva Brito disse que dá 2.000. Resposta correta, Luana. Certo? Então, faz 40 vezes 5.000 e divide por 100, que isso vai dar 2.000. Resposta da questão, letra B. Vejamos como foi que eu mostrei aqui, ó. Bem definido para vocês. Composição do sal. Então, no sal contém 40% de quê? De sódio, 60% de cloro. Certo? Bom, a questão quer saber quanto de sódio tem em 5 gramas, porque é o consumo diário. Então, 5 gramas é a mesma coisa que 5.000 miligramas. Portanto, eu tenho que calcular 40% de 5.000, que seria 40 vezes 5.000 dividido por 100, que isso é igual a 2.000 miligramas, letra B da questão, como eu já havia dito. Certo? Como eu havia informado. Tá bom? Dúvidas? Essa questão nível fácil, viu, pessoal? Certo, Maria? Vamos continuar. Bom, pessoal, é assim. Cada pessoa tem sua maneira própria de entender as perguntas e responder. Então, cada um pode ter uma maneira diferente do outro. Não há necessidade de você copiar procedimentos, tais qual, não é receita de bolo. Mas não pode fugir da regra, certo? Tem gente que acha melhor trabalhar com um valor fixo, tem outro que acha melhor trabalhar com letras, mas isso não importa. O importante é você respeitar a questão da ordem matemática, da organização do conteúdo, certo? Bom, vamos continuar. Eu coloquei para essa aula de hoje apenas 5 questões, né? Quando eu dava minhas aulas de física no semáforo presencial, geralmente trabalhava com 10. Mas aqui, para não forçar demais, a gente está trabalhando com 5 questões. Porque é o tempo de a gente tirar as dúvidas de vocês, respondendo bem direitinho. Bom, Enem 2012. Veja, nós já fizemos 2010, 2015 e agora uma de 2012, 2013, né? O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. A pergunta vem em seguida. Se o percurso de Dean fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Aí é uma questão de escala. Para a gente elaborar uma escala, a gente tem numerador e denominador. Numerador
usa medida do desenho. No denominador usamos medida real, ou seja, qual seria a medida do desenho? 60 centímetros, é o valor de cima. Qual seria a medida real? O que o maratonista percorreu, tá certo? Ora, qual é o cuidado que se tem que ter aí nessa questão? Que ele tem que ter a mesma unidade de medida, tanto no desenho quanto na medida real. Tem que ter a mesma unidade. Ora, se nós relembrarmos um pouquinho, as unidades de medida são quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Decímetro, centímetro e milímetro. Então, essas são as unidades de medida. Bom, o que é que nós temos aí? Nós temos uma medida em quilômetro e a outra em centímetro. Então, nós temos que transformar quilômetro em centímetro para poder trabalhar. Ou então, pegar o centímetro e transformar em quilômetro, que era mais complicado. Então, eu prefiro a gente trabalhar, transformar quilômetro em centímetro. Quem lembra, um quilômetro tem quantos centímetros? Alguém sabe? E aí, crianças? Centímetros. Estou perguntando, um quilômetro tem quantos centímetros? Até agora ninguém acertou. Só para vocês terem uma ideia, como às vezes é importante uma aula dessa, pessoal. Opa, Derivan, olha aí. Olha. Então vejamos o seguinte, ó, veja o seguinte. Vamos acompanhar comigo cada pulo que eu vou dizer, viu? Ó, quilômetro, a partir do quilômetro, certo? Cada pulo você vai aumentar um zero. Então, vejamos lá. Estou em quilômetro. Hectômetro, um zero. Aí depois, decâmetro, 2. Metro, 3. Decímetro, 4. Centímetro, 5. Portanto, quilômetro tem 100 mil centímetros. Entendidos? Exatamente. Se o quilômetro tem 1000 metros e um metro tem 100 centímetros, portanto, o quilômetro vai ter 100 mil centímetros. Tá certo? Então, vejamos. Agora, qual é a medida que nós vamos usar aí? Qual é a medida que nós vamos usar? Para a medida real, para a medida do desenho é fácil, 60. E a medida real, qual seria? Qual foi o percurso do maratonista? O americano. A maioria das pessoas ia dizer que é 40 quilômetros, correto? Podemos falar em quilômetro mesmo, depois a gente transforma para centímetro. Qual foi o percurso do americano aí? Pessoal, tem uma pegadinha nessa questão. Veja lá, ó. O americano, cruzando sozinho as planícies, conseguiu correr, ó, 10 vezes mais. Se é 10 vezes mais, então, se o grego, né, correu 42 quilômetros, o americano correu 42 vezes 10.
Então, ele correu 420 quilômetros. Correto? Aí, no caso, transformando isso em centímetro, seria 42 milhões de centímetros. Então, vejamos como foi que eu fiz a questão para vocês entenderem melhor. Ó, 42 quilômetros vezes 10, deu 420 quilômetros. É o espaço percorrido pelo o americano. Transformando isso em centímetro, então vou acrescentar 5 zeros. Ficaria 42 milhões de centímetros. Distância percorrida pelo americano em 75 horas. Ó, a escala, a gente faz medida do desenho dividido por medida real. No caso, seria 60 dividido por 42 milhões. Bom, eu tenho dois números que eu posso simplificar. Veja lá, eu posso simplificar esse número por 60 e 42 milhões pode também ser simplificado por 60. Ou seja, eu vou dividir o de cima por 60 e o de baixo por 60. Então, 60 dividido por 60 vai dar 1, correto? E 42 milhões dividido por 60 vai dar 700 mil. Então, a escala seria de 1 para 700 mil. Resposta, letra D. Fácil de entender? Ou não? Muito bem, Alice. Bom, depois eu disponibilizo esse material para vocês, viu? Quem quiser também, tá certo? Alguém quer que eu ajude de novo respondendo a questão? A gente tem tempo para isso. Quero, Maria Luana. Vamos lá. Luana, escala, sempre você vai ter a medida do desenho dividido pela medida real, ou seja, a medida, no caso aí do desenho, foi na lousa, foi uma reta que o professor botou na lousa, que foi de 60 centímetros. E a medida real foi o que a pessoa correu, no caso, o americano. Então, vejamos, olha, a questão, o importante é ler a pergunta da questão. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? Até aí, só informativo. O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter percorrido 42 quilômetros. Então, por isso que a gente diz, as maratonas são de 42 quilômetros, Por causa disso. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Ou seja, ele correu 10 vezes 42, que dá 420 quilômetros. Muito bem. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros. Medida do desenho, 60 centímetros. Que representaria o percurso percorrido. Pergunta. Se o percurso de Dean fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor, quer dizer, a medida do desenho, e a percorrida pelo atleta, a medida real? Então, a maneira correta seria você pegar, dividir 60, dividido por 420 quilômetros. Só que o 60 está em centímetros. E esses 420 quilômetros tem que ser transformado em centímetros. Como é que eu faço isso?
acrescentando 5 zeros. Aí eu transformei isso em 5. Na hora que eu for dividir 60 por 420 milhões, eu vou simplificar. Ah, professor, eu gosto de simplificar por 2. Aí dá 30, aí o outro daria 21 milhões, e assim por diante. Mas esse número é dividido por 6, como 420 milhões também é dividido por 6. Tá certo? Ora, na hora, ou melhor, 460 dividido por 60 vai dar 1. 420 milhões dividido por 60 vai dar 700 mil. Tá bom? E daria 1 para 700 mil. Bom, vou repetir as escalas, né? Ó. Quilômetro, km, hectômetro, HAM, decâmetro, DAM. São chamados múltiplos acima do metro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Seria assim, pessoal, ó. As escalas seriam mais ou menos assim. Eu vou diminuir essa letra aqui. Vou fazer o seguinte, vou apagar. Seria assim, ó. Quilômetro, hectômetro, é H minúsculo, viu? Decâmetro. Aí metro. Decímetro. Centímetro. Milímetro. Olha, imagina o seguinte, ó. Eu vou botar aqui 420. Acompanhando, pessoal? Então, o de baixo, eu vou aumentar um zero. Ficaria 4.200. O outro, aumentaria mais 2 zeros. Mais outro zero. Vai aumentando zero. Embaixo seria... Bom, 4. Certo? Aqui já seria mais outro zero. O outro seria só aumentando zero. 5, 6. Aí ficaria quanto? Ó, vou colocar só uns pontinhos para entender. É assim que é feito. Ou seja, de cima para baixo, eu vou multiplicando cada casa por 10, aumentando o zero. 420 vezes 10 vai dar 4.200. 4.200 vezes 10 vai dar 42 mil. 42 mil vezes 10 vai dar 420 mil. 420 mil vezes 10 vai dar 4 milhões e 200 mil. 4 milhões e 200 mil vezes 10 vai dar 42 milhões. E isso seria a transformação da medida. Tá certo? É assim que é feito. Ok? Agora, se eu. E milímetro aqui? Então, eu colocaria mais um zero também. Ficaria desse jeito, ó. Se fosse transformar em milímetro. Olha aí, ó, em milímetro. Seria 420 milhões, ou seja, 420 mil quilômetros tem 420 quilômetros tem 420 milhões de milímetros. Tá bom? Essa é a maneira da gente fazer essas transformações. Então, vamos para a próxima.
Quinta questão. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades era 8 centímetros. Ó, de novo, ó, questão bem parecida, tá vendo? Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Tentem fazer aí, para ver se vocês conseguem. Medida do desenho, 8 centímetros. Medida real, 2.000 quilômetros. 5 minutinhos para vocês fazerem. De novo, transformar 2.000 quilômetros em centímetro. Vai dar quanto? Olha aí, alguém já começou a dizer 1 para 2.500. Vamos lá? Andou próximo. Vamos? Bom, pessoal, olha como foi que eu fiz a questão de novo, viu? Medida do desenho, 8 centímetros. Olha lá, cuidado, viu, pessoal? Medida do desenho, 8 centímetros. Né? Medida real, 2 quilômetros. Então, transformar 2 quilômetros em centímetro. Então, vou acrescentar quantos zeros, pessoal? 5 zeros, né? Assim, por quê? É 3 zeros para chegar em metro e 2 zeros de metro por centímetro. Então, vou acrescentar 5 zeros. Então, ficaria 200 milhões. Então, eu vou dividir 8 para 200 milhões. Na hora que eu dividir 8 por 8, vai dar 1. Eu dividi 200 milhões por... Divida 200. 200 dividido para 8 vai dar 25. Então, vai dar 1 para 25 milhões, letra E. Veja, uma questão repetindo a maneira... E era fácil. Não é complicado, pessoal, é só conta. Então, tem que treinar. Veja que são questões parecidas, mudou só os valores, tá bom? Eu gostaria de imensamente agradecer a vocês, tá certo, pela aula de hoje. Espero que na próxima aula a gente trabalhe, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos trabalhar potenciação e proporção. Essa vai ser a sequência, tá bom? Proporção e potenciação e proporção, tá bom? Eu vou disponibilizar isso daí lá na página do CIMAF, quem quiser depois assistir o vídeo, vai estar lá no CIMAF, tá bom? Um abraço a todos, felicidade, e até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Bom, com relação a certificados, eu vou falar com o SNARD, se ele vai poder liberar para vocês, tá certo? Então, eu tenho que falar depois com o SNARD, se vai poder. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês aprendem, basta querer, viu?